Olá, estudantes do terceiro ano! Eu sou a professora Fernanda e está começando agora a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos continuar estudando as noções de combinatória. Na aula passada tivemos a parte 1 e hoje nós teremos a parte 2 da nossa aula. Vocês conseguiram resolver o desafio da aula passada? Vamos resolver juntos agora? De quantas formas diferentes podemos combinar cada tipo de flor com cada tipo de vaso? A gente está vendo aí 3 tipos de flores, né? As cores são diferentes, vermelha, rosa e amarelo. E a gente tem aí 2 tipos de vasos. Vamos ver quantas formas de combinar cada flor com cada tipo de vaso, né? Quantas possibilidades de fazer isso a gente tem. A gente pode ter a flor vermelha combinando com o primeiro vaso, a flor rosa combinando com o primeiro vaso, a flor amarela combinando com o primeiro vaso. A gente também pode ter a flor vermelha com o segundo vaso, a flor rosa com o segundo vaso e a flor amarela com o segundo vaso. Então, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades diferentes. Nós temos 6 possibilidades diferentes de combinar vasos e flores. Observem os algarismos. 3, 5 e 8. Quantos números diferentes podemos compor usando 2 desses algarismos de cada vez sem repeti-los? A gente vai formar números diferentes utilizando de cada vez 2 desses algarismos. Lembram desse quadro? É o quadro de valor-lugar. A gente tem aí o D de dezenas e o U de unidades. Vamos colocar o 3 nas dezenas. Ele já se transforma em 30, né? 35. Começando com o 3 nas dezenas, a gente também pode ter o 38. Agora, vamos colocar nas dezenas o 5. O 3 nas unidades formou 53. Colocando agora o 5 também nas dezenas, né? 58 com o 8 nas unidades. Agora vamos começar com o 8 nas dezenas. 83. E qual outro número que a gente pode formar começando com o 8 nas dezenas? O 85. Olha aí, a gente tem a quantidade, né, de números que a gente pode formar. A gente pode formar o 35, o 38, o 53, 58, o 83 e o 85. Podemos formar 6 números diferentes. Agora vamos formar números utilizando os 3 algarismos. Nós formamos números utilizando 2. Agora, nós vamos utilizar os 3 números, tá? Os 3 algarismos. Vamos lá. Quantos números diferentes podemos compor usando esses 3 algarismos sem repeti-los? Vamos agora utilizar os 3. Então, a gente só tinha dezenas e unidades. Agora, a gente vai precisar ter centenas, dezenas e unidades. Vamos colocar o 3 lá nas centenas. Ele já se transforma em 300. 350, que o 5 está nas dezenas. E 8, 358. Já formamos, né, o primeiro número. Agora, vamos deixar o 3 nas centenas e vamos inverter a posição do 5 e do 8. Colocar o 8 agora nas dezenas e o 5 nas unidades. Formou 385. Agora vamos começar com o 5 nas centenas. Ele já vai para 500. 538 é uma possibilidade, né? É um número, combinando esses 3 algarismos. Agora, vamos começar de novo com o 5, né? 500, e inverter os outros 2 algarismos. 8
583. Agora, vamos começar com 800, ou seja, o 8 na casa das centenas. 835. Vamos fazer o que fizemos, né? Nós vamos fazer o que fizemos com os números anteriores. Vamos agora inverter a posição da dezena e da unidade. Então, 853. Olha aí quantos números foram formados com aqueles 3 algarismos. 358, 385, 538, 583, 835, 853. Podemos formar 6 números diferentes. Vamos ver mais uma situação que a gente vai trabalhar com o raciocínio combinatório. As irmãs Jennifer, Mica e Bárbara estão organizando os seus porta-retratos na prateleira. Há um total de 3 fotografias. De quantas formas diferentes elas podem organizar esses porta-retratos de modo que fiquem lado a lado? Então, tá lá a prateleira e a gente vai organizar as fotos, tá? A gente pode começar com a foto de Jennifer, colocar Mica e Bárbara, né? Uma ao lado da outra. Também começando com a foto de Jennifer, a gente pode trocar a posição do porta-retrato, né? Os porta-retratos das outras duas. Vai ficar Jennifer, Bárbara e Mica. Começando com Mica, a gente pode ter Mica, Jennifer e Bárbara. Agora, começando com Mica novamente e trocando as outras duas, né? Bárbara e Jennifer. Mais uma possibilidade é começar a organização com o porta-retrato de Bárbara. Depois colocar Jennifer e Mica. Bárbara, Mica e Jennifer é uma outra possibilidade diferente. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas podem organizar os porta-retratos de 6 modos diferentes. 3 amigos vão brincar na cama elástica, mas no brinquedo só podem ir 2 crianças de cada vez. Quantas duplas diferentes podem ser formadas? A gente tem aí Caio, Mateus e Pedro. Vamos formar duplas diferentes, porque só pode brincar, né, na cama elástica de 2 em 2. A gente pode ter Caio e Mateus é uma dupla. Caio e Pedro é outra dupla. Mateus e Pedro é mais uma dupla diferente. Então, nós temos 3 possibilidades, né? Podem ser formadas 3 duplas diferentes. Com a chegada de mais um amigo, quantas duplas diferentes poderão ser formadas? Chegou mais um amigo, então vamos ver como é que vão ficar agora as duplas. A gente pode formar a dupla Caio e Mateus, Caio e Pedro, Caio e Bruno. Tem mais possibilidades. Mateus e Pedro, Mateus e Bruno. E também Pedro e Bruno. Ficaram aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades diferentes. Podem ser formadas 6 duplas diferentes. Na aula de hoje, resolvemos mais problemas que envolvem um raciocínio combinatório, conseguindo encontrar a quantidade de possibilidades em cada uma das situações. Nós continuamos o que começamos na aula passada, resolvendo problemas que nessas situações a gente precisa encontrar o número total de possibilidades, né? Quantas são e quais são essas possibilidades. Então, a gente foi resolvendo esses probleminhas hoje durante a nossa aula. Olha o desafio. Quantos números diferentes podemos formar usando esses 3 algarismos sem repetição? A gente tem aí 1, 4 e 6. Utilizando os 3, semelhante ao que a gente fez na questão, né, em uma das questões anteriores, que a gente resolveu hoje. Vou dar uma dica. Pode formar 146, pode formar 416.
vocês completam o restante. Nossa aula está terminando. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!